para abrirmos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela palavra que é viva e eficaz. E eu quero te pedir, Pai, que nesse momento em que estamos vivendo, que não conseguimos compreender tantas coisas, mas nós podemos saber que o Senhor tem o controle de tudo e que o Senhor tem todo o poder nas tuas mãos. E nós confiamos e entregamos tudo a Ti. E pedimos também que o Senhor venha transformar as nossas vidas para que possamos Te glorificar, para que possamos Te exaltar por tudo o que o Senhor é e pelo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Nós Te bendizemos, Pai, e pedimos que realmente o Senhor possa estar falando a cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podeis-vos assentar. Nós já tivemos muitos problemas ao longo da história de não vir chuva. Nós já tivemos problemas no Egito, a gente vê na palavra de Deus, teve pragas de gafanhotos. Nós já pudemos ver quantas vezes mencionadas tantas pestes que já vieram no nosso mundo. E agora nós estamos vivenciando, eu creio que para a maioria de nós, uma das piores, porque tem atingido o mundo inteiro. Deus enviou pragas, Deus enviou dilúvio, Deus permitiu muitas coisas acontecerem, porque era juízo, era condenação de Deus para o povo. Castigo contra a rebeldia, porque estavam em desobediência. A gente vê no exemplo de Noé, quando estava ali, a terra estava corrompida e cheia de violência. Será que está diferente do nosso tempo? Será que a nossa terra agora não está corrompida e cheia de violência? E Deus enviou o dilúvio, acabou com quase todos e até mesmo animais. Só 8 pessoas sobreviveram. Quando o povo invertia os valores, desobedeciam a Deus, eles eram castigados. E hoje não é diferente. Deus continua sendo o mesmo Deus. E Ele tem enviado muitos sinais da sua ira contra as maldades, contra as idolatrias, distanciamento de Deus, adultérios, prostituição, homossexualidade, avareza, discórdias, assassinatos, corrupções. Nós temos estado nesse meio. E muitas vezes a gente não tem falado nada, temos sido até coniventes, sem discordar, sem reagir, com tanta maldade ao nosso redor. A peste, ela era enviada com o fim de trazer arrependimento, com o fim de trazer conversão, com o fim de trazer mudança de vida. E a gente pode se perguntar hoje, por que está acontecendo isto? Por quê? O que Deus quer nos mostrar? O que Ele quer nos ensinar? E nesse texto nós podemos tirar algumas lições que podemos aproveitar muito para esse momento que estamos vivendo. A primeira palavra que nós podemos ver é a palavra se humilhar. Se humilhar é se rebaixar.
é se tornar humilde, é demonstrar obediência. Eu percebo que nós temos vivido de uma forma muito arrogante. Achamos que temos muito poder, que temos dinheiro, que temos carros, que nós podemos viajar, nós podemos fazer o que nós queremos, temos títulos, temos conhecimentos, nos achamos poderosos e prepotentes, mas agora nós estamos vendo que nós não somos nada. Nossos carros estão na garagem, com o nosso dinheiro nós não podemos gastar, não podemos viajar, não podemos passear, não podemos desfrutar de muitos prazeres, temos que ficar em casa. E vemos que um pequeno vírus, invisível para nós, pode acabar com o nosso sossego, com a nossa segurança. Tem morrido gente que tem dinheiro, gente pobre, milionários, de todo tipo de gente. Esse vírus não tem escolhido pessoas, todo tipo de gente. E é preciso nós nos humilharmos para reconhecermos que nós dependemos de Deus. Não são de recursos materiais, o que nós dependemos é de Deus. Um simples vírus pôde nos mostrar o que somos ou o que não somos. Como diz um amigo meu, eu gosto muito da frase que ele falava, que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E a gente vê nesse momento de pandemia, que o dinheiro não tem feito diferença, como os relacionamentos são muito mais importantes, né? A nossa família, estarmos na presença de Deus. Então nós precisamos nos humilhar e reconhecer que nós não somos nada, que não temos poder, que não temos, apesar dos conhecimentos, isso não leva a nada. Precisamos nos humilhar. Em segundo lugar, o texto fala e orar. A oração é uma arma poderosíssima, mas muitas vezes ela é esquecida, pois queremos resolver nossos problemas, nossas questões sozinhos. A Bíblia nos fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E a gente vê os exemplos. Jesus orava. Jesus se separava para ir no monte para orar. Antes de ser preso, ele orava pela realização de milagres, orava por curas, pela ressurreição de mortos, orava pelo pão agradecendo, rogava por nós. Se Jesus, ele precisava orar, e orava tanto, imagine eu e você. Nós precisamos orar muito. Nós dependemos de Deus. E nós precisamos falar com Deus. Estar na presença dEle. Os apóstolos, os discípulos, como oravam, como separavam tempo para orar. Quando é que a gente deve orar? A Bíblia fala, orai sem cessar, é continuamente, é todo momento. Nós dependemos de Deus no trânsito, nós dependemos de Deus nos negócios, em todas as áreas da nossa vida nós dependemos de Deus, nós não somos capazes. Sem Ele não podemos fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Tem gente que só ora cedo, ou na hora do almoço, na hora da janta e na hora que vai dormir. Mas, gente, nós precisamos viver uma vida de oração, continuamente estarmos intercedendo uns pelos outros. Tem muitos motivos para a gente orar. Eu numerei alguns. A Bíblia fala para que não entreis em tentação. Se tem um problema sério para nós, é cairmos nas tentações. A gente não precisa fazer nada, não precisa nem sair de casa. Você liga a televisão, você já é tentado, provocado. A Bíblia fala, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai,
para que não entreis em tentação. Nós não precisamos nem ver nada, o nosso coração é egoísta, é orgulhoso, a nossa carne gera problemas. Então nós precisamos orar. Nós precisamos orar para acabar com a ansiedade, o medo que está acontecendo com as nossas vidas, a depressão que está vindo sobre a vida de muitas pessoas. Está afetando muito. A Bíblia fala, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então nós temos que entregar a nossa preocupação, sejam pequenas ou grandes, os nossos medos, os nossos desafios, tudo nas mãos de Deus. Precisamos orar. Nós precisamos nos arrepender também. Em 1 João capítulo 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar é verbalizar, é falar. Nós precisamos falar com Deus sobre cada um dos nossos pecados, pensamentos que nos afetam. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Tem muita gente sofrendo porque não confessa os seus pecados a Deus. E Ele traz alívio quando nós confessamos e nós tomamos direção, mudança de vida. Nós precisamos orar por outras pessoas, pessoas que estão com problemas, não só de Covid, mas relacionamentos, problemas de toda sorte. Nós precisamos orar uns pelos outros. A Bíblia diz, orai uns pelos outros, sejam familiares, amigos, até pelos inimigos. A Bíblia diz em Colossenses, perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo por nós, também por nós, para que Deus nos abra a oportunidade à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou algemado, também algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Em 1 Tessalonicenses também fala, irmãos, orai por nós. Nós estamos ouvindo aqui pessoas que estão com problemas, com dificuldades, e nós devemos estar orando. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Há poder nas nossas orações. Não há poder em nós, mas o poder vem de Deus. Nós precisamos orar para tomarmos decisões. Mesmo nesses problemas tão grandes que estamos vivendo, com essa epidemia, nós precisamos tomar decisões na vida. A vida continua. Como diz um outro amigo, o pastor Arivaldo, sempre, é vida que segue. A vida continua. E nós precisamos orar. Só Deus sabe o futuro, os nossos relacionamentos, os nossos negócios, e nós precisamos orar, porque Deus ouve e Deus intervém. Nós devemos orar para repreender os demônios que nos atacam. Quanta coisa ruim nesse mundo nós temos enfrentado, coisas malignas, e nós precisamos estar em oração, vigiando, para que a gente não caia nessas tentações. Nós precisamos orar para vivermos vida tranquila e mansa. Em 1 Timóteo fala, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nós temos orado pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes. Esse é um dever nosso, para que a gente tenha tranquilidade, uma vida mansa. As decisões vão ser tomadas e nós precisamos estar orando. Depende de nós também. E eu creio que nós não temos feito a nossa parte.
a gente sempre está reclamando e falando mal. E a Bíblia fala para a gente orar. Nós precisamos orar para nos submetermos à vontade de Deus. Jesus, quando estava no Getsêmani, falou: seja feita a tua vontade. Nós precisamos orar para dar graças pela saúde, pela vida, por tudo que Deus tem nos dado. Gratidão é um princípio para se fazer novos pedidos a Deus. Nós precisamos ser gratos por tudo que Deus tem nos feito e tem nos dado. Nós precisamos orar pela realização de milagres, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele fazia milagres no passado, mas Ele faz milagres hoje. E nós podemos pedir curas, nós podemos pedir milagres nos relacionamentos, em tantas coisas que precisam. Todos nós precisamos que milagres aconteçam. Então a oração, ela tem um poder extraordinário, algo sobrenatural, pois nós falamos com Deus que criou os céus e a terra, aquele que tem poder para controlar todo o universo, a chuva, a peste, a enfermidade, Ele tem o controle de tudo e de todos. Quando nós oramos, nós temos a certeza de que Deus ouve. E se Ele ouve, Ele intervém na nossa vida. A Bíblia diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de algumas tribulações ou de todas as tribulações. A Bíblia fala que é de todas as suas tribulações. Então Ele tem poder para fazer tudo e para nos livrar de todas as nossas tribulações. Eu gosto muito daquele versículo: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Que coisa maravilhosa! Nós sabemos que Deus ouve e Ele, a nossa súplica, a nossa voz, então Ele age e Ele transforma as situações. Eu nunca vou me esquecer, há mais ou menos 43 anos atrás, quando eu dobrei os meus joelhos no meu quarto, sozinho, e eu convidei Jesus para entrar no meu coração. E Ele entrou, perdoou meus pecados, transformou a minha vida, me fez de mim um novo homem, uma nova criatura, um novo Baltazar. E Deus mudou a minha vida. E Ele continua sendo o mesmo Deus. Um Deus que ouve a nossa oração, que transforma a nossa vida e que transforma essas circunstâncias que nós estamos vivendo também de tanta dificuldade, de tantos problemas. Para Deus não haverá impossíveis. Os impossíveis dos homens é possível para Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós devemos orar, pedir a Deus a intervenção dele na nossa vida. Em terceiro lugar, o texto fala: e me buscar. Buscar é algo mais do que orar. É estar à procura, é uma ação, é um desejo forte. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é uma ação que nós temos que tomar. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Gente, é uma maneira profunda, é uma ação para que Deus possa ouvir a nossa oração, para que Deus possa intervir na nossa vida, para que Ele possa agir nos nossos problemas. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqueles que buscam é que se tornam galardoadores, que recebem os galardões. Então vale a pena a gente buscar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Em quarto lugar, o texto fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e me buscar. E em quarto lugar fala, e se converter dos seus maus caminhos. Conversão é uma mudança de direção. Hoje nossos valores estão muito invertidos. Temos dado muito valor aos bens materiais, a coisas, a conquistas, a trabalhos, a glórias deste mundo, a títulos. A Bíblia fala que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então muita gente está buscando coisas. E agora, quando vê, essas coisas não resolvem os nossos problemas. A gente fica vendo as pessoas agora que quando entram na intubação, precisando do oxigênio, uma coisa que a natureza oferece gratuitamente, algo tão simples, respirar esse ar, e as pessoas não estão conseguindo respirar. Isso me faz pensar sobre Deus, que Ele pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então não é por coisas que nós temos a oferecer a Deus, nós não temos nada. Nós só podemos receber esse perdão de Deus, esse oferecimento que Ele. Eu fico olhando e vendo que na nossa vida nós queremos desfrutar muito dessa vida aqui, nessa terra, continuar nossa existência. Para isso a gente tem buscado juntar dinheiro, coisas, títulos, mas tudo isso tem sido tão passageiro, tão fugaz. E a nossa vida ela se resume a algumas dezenas de anos. E depois? E a vida eterna? Para onde você vai? O que será da sua vida? Jesus veio para dar vida e vida em abundância, vida eterna, vida para sempre. Nós precisamos ter em conta isso toda a eternidade. Por isso o nosso coração tem que estar voltado para Deus, que é o que é mais importante para nós. E Ele tem cuidado de nós e Ele vai continuar cuidando de nós também. É só Ele que pode cuidar. Há algum tempo atrás, a gente não conseguia enxergar muitos pais junto com os filhos, marido junto com mulher, cada um trabalhando tanto, tantas horas, viajando tanto. Hoje mudou já um pouco. Parece que já as pessoas estão se voltando para as suas famílias um pouco mais. Nós temos que valorizar muito mais relacionamentos do que coisas. Nós damos muito valores aos bens materiais. Creio que esse tempo está servindo para a gente reavaliar nossas vidas, aquilo que estamos dando tempo e valor. Coisas como o amor verdadeiro ou prazeres passageiros. Como nós damos valores a prazeres tão passageiros, mas às vezes não damos tanto valor a pessoas. Valorizamos demais o trabalho. E o trabalho não vai trazer grandes resultados. Precisamos valorizar mais a Deus e a nossa família. A gente busca ter muito tempo de lazer, mas nós precisamos ter muito tempo para aprender também sobre Deus, sobre a sua palavra. Nós gostamos de ter muito tempo para aproveitar, mas precisamos ter tempo para orar, para buscar a presença de Deus. Então é tempo da gente refletir, de dobrar os nossos joelhos, orarmos, nos arrependermos, mudarmos de direção a nossa vida e recomeçarmos uma nova vida, obedecendo
a Deus, valorizando os princípios da palavra de Deus. Isso é o que vai dar vida, e vida em abundância, vida eterna. Como é que você pode avaliar a sua própria vida? Como é que está indo a sua vida? Eu gosto demais daquele versículo que fala que porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. O que você analise depois friamente em casa? O que você tem pensado? O que você tem falado? É sobre o vírus? É sobre o medo? É sobre depressão? É sobre coisas? Ou você tem falado mais sobre Deus também? Que a boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Isso vai mudar a nossa vida. Os nossos valores. Nós podemos concluir que o texto nos fala então, uma conclusão, eu ouvirei dos céus. Se o meu povo, quem é esse povo? Somos nós, eu e você, povo de Deus, o povo escolhido, povo que tem buscado a Deus. Mas nós precisamos, cada um de nós, nos humilharmos, orarmos, buscarmos, nos convertermos. E então, o que Deus vai fazer? Então, eu ouvirei dos céus. Então, se ele ouve, ele vai ouvir, entra por um ouvido e sai no outro. Não é assim com Deus. Ele ouve e ele intervém e ele age. Então, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados. Deus promete e assegura para a gente que ele vai perdoar os nossos pecados, que nos traz paz. E ele fala mais, e sararei a sua terra. Vai quebrar essa maldição, essa praga, nos livrará de todos esses tormentos. Não temos outra opção, não temos outro caminho, só Deus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então nós precisamos nos voltar para Deus, nos humilharmos, orarmos, buscarmos, nos convertermos, para que Deus possa agir no nosso meio. Estar transformando, em primeiro lugar, a mim, em primeiro lugar a você, e Deus vai fazer na nossa terra, no nosso país, no nosso mundo, algo sobrenatural. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa tocar no seu coração para você, como homem, como pessoa de Deus, fazer a sua parte. Orar, se humilhar, buscar, se converter dos seus maus caminhos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, como temos sido negligentes com a Tua palavra, Pai. Como temos falhado, não temos sido humildes, temos sido prepotentes, não temos orado, Pai, como deveríamos, Senhor. Não temos buscado a Tua face como o Senhor gostaria que buscássemos. E não temos nos convertido de verdade, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem promessas que quando fizermos isso, Pai, o Senhor vai fazer grandes coisas. O Senhor vai ouvir, o Senhor vai perdoar e o Senhor vai sarar a nossa terra. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha transformar-nos. Que cada dia, Pai, possamos estarmos na Tua presença, clamando ao Senhor por tudo, uns pelos outros também. E que o Senhor possa estar transformando as nossas vidas, perdoando os nossos pecados, nos purificando de toda injustiça, de todo mal, trazendo vida e vida em abundância, Pai.
Muito obrigado por tudo, por esse tempo, Pai, na Tua presença. Nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.